Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. O Banco Bradesco, no último dia 5 de maio de 2023, fez a sua teleconferência para a apresentação dos seus resultados. Resultados esses que mostraram que o lucro teve uma queda significativa. Nós vamos dar uma olhada no vídeo de hoje, o quanto isso pode impactar o resultado do banco ao longo de 2023 e o que a gente pode esperar em termos de dividendos a serem pagos. Vamos dar uma olhada nos documentos que nós apreciamos por conta desta análise de resultados. E nós vamos utilizar, então, para fins desse vídeo, as demonstrações financeiras intermediárias do primeiro trimestre de 2023, o IFRS, que é o documento que nós mais gostamos de analisar. Também vamos utilizar aqui o release que é entregue à imprensa, que tem uma forma resumida e didática os resultados que o banco apresentou. Também vamos utilizar o informe trimestral, todo o trimestre o banco divulga isso de uma forma bem sintética, o compêndio dos seus resultados e, por fim, a apresentação que é feita por decorrência da teleconferência de resultados, onde isso vem de uma forma mais estruturada. Vamos começar aqui pelo IFRS, vamos dar uma olhada aqui na página 22 para buscarmos os primeiros resultados. Note aqui que a receita de juros e similares que nós vamos utilizar como receita líquida do Bradesco cresceu aqui de 2022 para 2023 de 44 bi para 57,8 bi. Veja que nesse caso, no comparativo trimestral, a receita ela cresce 30,54%. No entanto, se nós descermos um pouco mais aqui na mesma página, nós vamos dar uma olhada no lucro líquido do período. Veja que ele sofre um outro efeito. Ele dá uma encolhida de 8 bi no primeiro trimestre de 2022 para 5,4 no primeiro trimestre de 2023. Neste caso, um encolhimento de 32,28%, é o quanto cai no comparativo trimestral. E apenas aqui por uma consideração, caso você olhe a apresentação dos resultados, você encontrará esse lucro líquido aqui de 4,3 bi, mas aqui nas demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis, conforme elas são comumente aceitas no Brasil. A gente utiliza o IFRS porque o IFRS é o que a gente utiliza como padrão para chegar nos nossos indicadores. Então, no caso, o IFRS não mostra o efeito caixa e aqui você vai encontrar o efeito caixa. É só para fazer esse disclaimer para que você compreenda por que nós estamos falando isso. A referência que o banco fez foi que, mesmo com queda aqui, que vai ser até um pouco maior, comparado com o primeiro trimestre de 2023, é que o resultado aqui ficou dentro das expectativas. Depois, ao longo de toda essa apresentação do banco, você não vai encontrar maiores referências, a não ser, evidentemente, que você observe ali nas perguntas e respostas, e lá você vai encontrar o posicionamento do banco. Não vamos fazer hoje a análise do que foi levantado nas perguntas e respostas, porque nós estamos com o objetivo aqui de um vídeo mais curto, tentando já ir imediatamente para o nosso quadro de indicadores, passando aqui por aquilo que nós consideramos importante para que tenha havido essa queda no lucro líquido do banco. Olhando aqui para o desempenho operacional, então aqueles 4,3 bi reportado lá no início do lucro líquido, aqui está em milhões, então 4,3 bi. Comparando aqui o quarto trimestre de 2022, portanto, o último trimestre com o atual, que há um aumento aqui no lucro líquido, mas eu acho que o que é relevante aqui é o que influenciou para essa evolução. Veja aqui, a margem financeira tem uma redução, assim como o resultado operacional de seguros. E aqui veja o aumento da PDD, provisão para devedores duvidosos, isso tudo fez gerar essa ideia de que o lucro ficou dentro das expectativas do banco. A carteira de crédito ela vai a 879 bi e veja que ela decai no comparativo trimestral, mas sobe quando na variação anual. O número de pessoas físicas na carteira cresce
ano a ano e também no comparativo trimestral. Talvez o maior tendão de Aquiles do Bradesco, aqui nas suas políticas de crédito, veja que a sua taxa de aprovação de crédito, o quanto ela veio sendo reduzida desde dezembro de 2021, isso porque provavelmente o banco já constatou que ele estava fazendo ofertas de crédito com um risco muito alto. Então, você vai ver aqui neste quadro, à direita, que aquelas pessoas físicas com maior risco caem quase aqui, ó, 40%, ao passo que pessoas com menor risco cresce 10,7%. As pessoas físicas com maior risco decai aqui na oferta do crédito 45%, ao passo que aquelas pessoas jurídicas com maior risco crescem 2,1%. No total geral, acima de 40% decai aqui, tanto pessoas físicas como jurídicas, em 43,7% e cresce 3,3%. Então tudo isso aqui, claro, evidentemente, vai levar na linha de impacto sobre o lucro líquido do banco. Basta ver que as despesas com provisões para devedores duvidosos, no comparativo ano a ano, veja que ela cresce 97%, ainda 9,5 bi. No entanto, aqui, o banco tenta botar uma notícia boa aqui, cai 36% no comparativo trimestral e está se referindo ao quarto trimestre de 2023. Veja que se pegar aqui o primeiro trimestre de 2022, ela simplesmente dá uma disparada. E é por isso, né, que o banco acaba tendo que reduzir os seus resultados, fazendo a sua provisão total chegar a 9,3% em relação à carteira do banco. Essa representatividade da PDD você vai encontrar aqui em vermelho, quando aparece esse BR, GAAP, é justamente o que eu estava falando, são aquelas demonstrações contábeis como elas geralmente são aceitas aqui no Brasil. Vai estar nas colunas em vermelho. E, no caso, em cinza, é a perda esperada do ponto de vista do IFRS, que é a padronização internacional das suas demonstrações contábeis. Lembrando que o IFRS é o que nós utilizamos para fins de construção da nossa tabela no final dessa apresentação. Sobre o índice de cobertura, então é aquilo que o banco mantém para, no caso de haver inadimplência, veja que se mantém em parâmetros que estão relativamente em queda se compararmos em relação a dezembro de 2021. Mas mesmo que a gente olhe para o passado, como por exemplo março de 2022, ou seja, no comparativo trimestre a trimestre, de ano a ano, nós vamos ver que tem uma queda aqui nesses índices de cobertura. Isso porque, por óbvio, aumenta o índice de provisionamento. E por que todo esse movimento? Porque veja aqui, ó, o índice de inadimplência, que é o que a gente mais utiliza, que nós gostamos muito de olhar para isso, quando está acima de 90 dias, note que é talvez um dos mais altos que nós analisamos aqui no canal. Para a pessoa física, 6,3%, e para micro e pequenas e médias empresas, 6,2%. O índice total, que é esta linha, que vai estar marcado no vermelho mais escuro, 5,1%, talvez o maior dos bancos que nós analisamos aqui no canal. Portanto, me parece aí que é justamente isso que está fazendo com que o Bradesco acabe tomando medidas de forma a reduzir esses índices e ter uma carteira mais conservadora, mais segura do ponto de vista do fornecimento de crédito. Para que ele não tenha inadimplências elevadas e tenha que aumentar muito o índice de cobertura e, consequentemente, o seu provisionamento para devedores duvidosos, que acaba se elevando e fazendo impactar nos resultados. Isso aí, claro, né, é algo que deixa de ser distribuído entre você que é acionista do Bradesco. A margem financeira cai 2,4% no anual e a margem com o mercado em valores aqui cai 312 milhões. E além disso, veja aqui, ó, nas despesas com pessoal, elas aqui vão acima da inflação, variando 9,6% no anual, e as despesas administrativas, que faz outra parte da composição das despesas operacionais, elas
avançam 6,6%, no comparativo anual também acima da inflação, e com isso provavelmente nós vamos encontrar impacto no índice de eficiência do Bradesco. E a gente pode verificar o índice de eficiência aqui no press release. Se nós descermos aqui na página 2, nós vamos dar uma olhada nesta linha aqui embaixo, onde nós podemos verificar que a variação em relação ao primeiro trimestre de 2022 foi um crescimento aqui de 3,6%, embora tenha encolhido um pouco em relação ao quarto trimestre de 2022. Veja que ela chega aqui a 47,1%. E esse índice, quanto maior, pior. Significa que você está colocando mais despesas para uma receita operacional líquida. Estava lá no primeiro trimestre de 2022 em 43,5% e agora vai a 47,1%. E também aqui na ETR, que dá o IFRS, veja que na página 103 a gente consegue verificar o índice de Basileia, onde a gente não tem apenas o nível 1 de Basileia, que é aqueles 12,6 que nós vimos lá atrás. Ele vai a 15,1, então ele pelo menos melhora aqui em relação ao primeiro trimestre de 2022. Isso aqui é interessante porque o que é o índice de Basileia? É o quanto de capital o banco, para aquilo que o banco empresta, o quanto de capital é dele e o quanto de capital é daquelas pessoas que investem no banco. Então, por exemplo, se você compra CDB, se investe em CDB, se você investe na poupança, isso aí vai formando um conjunto de dinheiro que o banco usa para emprestar para outros, além daqueles programas de governo também. Só que isso vem de outras pessoas para quem depois ele tem que prestar contas. Então ele precisa ter parte do capital dele. E quanto menor isso aí, pior. Normalmente os bancos, quando quebram, é porque esse índice de Basileia é muito baixo. O que aconteceu com o Banco do Vale do Silício, o Silicon Valley Bank, o SVB, que quebrou justamente porque tinha um índice de Basileia ali entre 7 e 8. Então, aí com 15,1 é uma chance aí de nós verificarmos que o banco, né, ele não tem algum problema caso haja uma retirada em quantidade dos valores lá investidos. E agora nós podemos dar uma olhada como é que ficou a nossa tabela de indicadores. Veja que nós tínhamos uma projeção do início do ano em função dos resultados do quarto trimestre de 2022, uma receita aqui de 234. Com o que o banco apresentou, então a nossa receita aqui vai a 229, porque a gente começa a projetar agora com base no resultado do primeiro trimestre de 2023. Nós tínhamos aqui a projeção de 22,5 bi em lucro líquido e agora caímos um pouco aqui para 21,8. Veja aqui o Bradesco, ele tem aqui uma projeção nossa, né, do payout de 73,73%. Com isso, para o número de ações que ele possui, a chance de que ele possa distribuir 74 centavos em ações no ano de 2023. Para o patrimônio líquido que nós apuramos do banco, veja aqui, ele dá uma evoluída de 159 bi para 162. E ao tempo que nós fazíamos esse vídeo, ou melhor, que nós fazíamos essa tabela, o preço da ação estava aqui a R$ 12,86. Mas no dia de hoje, dia 8 de maio de 2023, a ação já vai a R$ 13,23. Depois nós vamos trocar ali para ver o que acontece. Já subindo aqui 2,88%, chegou a bater 3% no dia de hoje, no horário desse vídeo aqui, 11 horas e 45 minutos. Para R$ 12,85, veja que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, 0,84, quando está abaixo de 1, há um indicação possa estar barato. E aqui é interessante, porque também nos dá uma sinalização do risco, já que o valor da ação ele está abaixo daquilo que ele vale em termos de valor patrimonial por ação, ou seja, o patrimônio dividido pelo número de ações. Já o PL em 6,26, indicando aí que se você investir no banco, para esse lucro líquido que nós estamos projetando, você pode receber aí o valor de volta em termos de lucro líquido em aproximadamente 6 anos e 3 meses. Mas também nos dá um indicativo aqui, ó, do dividend yield de 5,73%, que está abaixo
daqueles 6% que nós procuramos. E, portanto, é uma maneira de nós vermos que talvez a ação não esteja para os propósitos da carteira do canal se oferecendo. Mas supondo que a gente troque aqui para R$13,33, que era o que nós estamos vendo lá de preço atual da ação, veja que vai a 87 aqui, 0,87, então continua com a mesma análise e decai mais ainda o dividend yield. Então, para que a ação aí possa se apresentar para o nosso ponto de vista, tem que acontecer uma das duas coisas: ou o preço cai ou os proventos crescem. O Bradesco, nos últimos 5 anos, vem pagando aqui em torno de 97 centavos por ação em média. Então significa que realmente ele está no momento que ele está pagando menos. Porque com esses 97 centavos, dividindo isso aí por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo que pagamos pela ação, veja que o nosso preço teto ficaria aqui em R$16,12. No entanto, para esses 74 centavos, o preço teto ficaria aqui em R$12,28. Então fica lá embaixo. Então isso é o que a gente está vendo aí em relação ao Bradesco, do ponto de vista de analisá-lo para colocar na carteira. E no final sempre deixo esse comparativo banco a banco, agora incluindo o Bradesco. Já temos Santander também, que já analisamos para o primeiro trimestre. Já os demais bancos aqui, nós temos apenas o resultado do quarto trimestre de 2022. Portanto, aí você vai poder verificar aquele que melhor se ajusta à sua estratégia de negócio e à sua carteira de investimentos. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mais um banco a banco para a gente poder avaliar como andam as empresas, como é que o mercado está se comportando. Aliás, o mercado está subindo, né? E as ações não estão se oferecendo. E também é o caso aí do Banco Bradesco, pelo menos do nosso ponto de vista. Você vai fazer a sua análise, você vai fazer o comparativo, a gente oferece as ferramentas e você vai chegar à melhor conclusão para a sua carteira. E eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, meu grande abraço!